Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para fazermos a análise pós-jogo de Vasco 0, Santos 1 pela sexta rodada do Brasileirão 2023, num dia frio como esse que está fazendo hoje. Eu estou com muito frio, tanto é que eu estou com essa blusa aqui. Essa blusa aqui não é do Santos, essa blusa aqui é mais quentinha, né? Porque às vezes eu gravo com a blusa do Santos também, de moletom, mas essa daqui é muito mais quentinha, né? Então, enfim, por isso que eu estou usando ela, né? Mas estou com a camisa do Santos por baixo, né? Pra não deixar de estar com a camisa do Santos de qualquer forma, pra não deixar de mostrar o Santos de qualquer jeito. Mas como eu tô num lugar fechado aqui, eu tô na minha casa e tô num lugar fechado, né? Que não tá ventando nem nada, tô protegido do frio aqui em casa, né? Eu vou tirar a blusa só pra poder gravar, né? Enfim, tô com a blusa aqui. Vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela aqui. Peraí. Olha só. Pronto. Pronto, resolvido. Enfim. Bom, então, né, sem mais delongas, né, vamos começar a falar desse jogo, né? Porque eu acho que eu nunca assisti um jogo do Santos passando tanto nervoso como eu passei ontem contra o Vasco, né? Eu acho que assim, a gente precisou, todos os santistas precisaram assim respirar por aparelho, principalmente no final do jogo, porque o Santos ganhou, mas foi um sufoco daqueles contra o Vasco, né? Vamos dizer assim, que basicamente o único chute que o Santos deu pro gol foi pro gol com o David Washington, né? Numa boa jogada, numa ótima jogada com o Lucas Braga e o Lucas Lima. Lucas Lima, aliás, né? Mais uma vez o Lucas Lima fazendo um bom jogo, tendo uma atuação segura, né? E deu assistência pro David Washington marcar o gol. Aliás, um golaço do David Washington, um gol muito bonito dele, né? Só pra a gente comentar isso aqui. E David Washington, né, mostrando cada vez mais serviço, né, mais uma vez ele demonstra serviço, como foi contra o Bahia, agora ele demonstra de novo, né, segundo jogo dele, né, e ele já volta a demonstrar serviço, como foi no primeiro jogo dele, ele já demonstrou serviço e ontem também demonstrou, marcando o seu gol mais uma vez, né, sendo um ótimo substituto para o Marcos Leonardo, que está na seleção sub-20, né? Então assim, eu acho que ele já pode ser considerado, né, como uma promessa da base do Santos, né? Vale lembrar que ele só tem 17 anos e já tá, assim, com tanta moral, né? Em tanto pouco tempo de jogo, com a pouca idade que ele tem, né? E tão pouco tempo que ele tá no time titular, no time principal, né? Ele já tá com essa moral lá em cima, então eu acho que ele pode ser considerado sim como uma ótima promessa para o Santos, né, daqui para frente, né? Só pra gente comentar aqui, uma ótima partida dele mais uma vez, né, pelo seu gol também, né, mas ele teve uma partida segura, né? Lucas Lima também, né, não vamos tirar o mérito do Lucas Lima, né, também por ter dado, né, assistência para ele marcar, né? E mais uma vez ele tem uma atuação segura, né? Lucas Braga, quer dizer, Lucas Braga ou Lucas Barbosa? Não lembro se foi o Lucas Braga ou o Lucas Barbosa que participou do gol, né? Mas enfim, né? Uma ótima atuação também, né? Mas assim, o Santos marcou 1-0 e depois de ter marcado 1-0 o Santos simplesmente segurou para não levar o empate né, e nem pro Vasco virar a partida. Porque se a gente for parar para pensar, só quem jogou foi o Vasco, né? O Santos só teve a única chance que o Santos teve foi pro gol, né? E também a jogada, né, do Joaquim, né, que ele acabou errando o alvo no segundo tempo, né? Depois de um erro do Piton, do jogador do Vasco, Piton, ele foi lá, aproveitou esse erro, mas ele errou o alvo também, né? Jogou por cima do gol, né? Então, tirando o gol, que de fato a chance que o Santos aproveitou, a única chance que o Santos teve também foi essa, com o Joaquim, que ele acabou errando. Mas acho que tirando
essas duas jogadas, que uma delas foi o gol, o Santos não conseguiu ter mais nenhuma chance, o Santos simplesmente ficou se defendendo, segurando da forma que dava. E o Santos conseguiu segurar da forma que dava, né? Com o Messias e com o Joaquim também, né? Joaquim também ajudou o Santos na defesa, além de ter tido a sua chance de marcar, ele também fez uma boa zaga com o Messias. Messias e Joaquim fizeram uma boa zaga, né? Para o Santos poder se defender. Quando o João Paulo não tinha muito o que fazer, eles deram conta do recado, né, para o Santos não levar gol, né, e para o Vasco não conseguir empatar a partida, ou quem sabe até virar, porque o Vasco teve várias oportunidades de empatar e de virar a partida, né? Não conseguiu porque o Santos soube se defender com o Messias e com o Joaquim, quando o João Paulo não tinha muito o que fazer, né? E também, né, claro, com o João Paulo. Aliás, mais uma vez o João Paulo é eleito como o craque do jogo. A gente vem aqui comentando que pro goleiro ser o melhor da partida é porque o time em si tá mal, porque o time em si tá desorganizado. A gente não vai ficar reclamando tanto dessa vez pelo João Paulo ter sido eleito o melhor da partida, porque dessa vez o Santos ganhou. Então, claro que não fez diferença, né? Mas só fazendo comentário de que o Vasco pressionou e pressionou muito, muito o Santos. O Vasco, né, apertou demais até o último minuto, né? Então o Santos simplesmente se defendeu. O Santos abdicou o jogo depois de fazer 1-0, né? Só teve a única chance depois no segundo tempo com o Joaquim, mas além disso, não teve mais nada. E o Vasco ficou em cima do Santos o tempo todo. E o João Paulo salvando. O João Paulo fazendo o que ele tinha para fazer, né? Defendendo o Santos da forma que dava, né? E conseguindo, né? Para o Santos poder segurar a vitória e sair do Rio com os 3 pontos. E mais uma vez ele é eleito como o craque do jogo. Quando ele não tinha o que fazer, o Messias e o Joaquim estavam lá para dar conta do recado. Mas enfim, então é isso que a gente tem para dizer. O Santos ganhou de 1-0, né? Porque soube aproveitar a chance que teve para isso, né? E além do mais, o que o Santos fez foi se defender para não levar um empate e muito menos uma virada, né? E foi isso que aconteceu, né? Mas foi uma vitória importante, né? Foi uma vitória importante, claro, né? Com a vitória o Santos sobe, né? O Santos vai para 7ª colocação. Na verdade, o Santos com a vitória, o Santos foi para a 5ª posição parcialmente, né? Mas com os outros resultados, o Santos acabou descendo algumas posições e foi para a 7ª colocação, né? Por causa das vitórias do Cruzeiro por 4-0 contra o América Mineiro e por causa da vitória do Atlético Paranaense por 3-2 contra o Curitiba. Por conta disso, o Santos está na 7ª colocação, né? Agora com 10 pontos, né? Em 6 jogos, 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Vale lembrar que o primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Corinthians, com 5 pontos, então o Santos tem pelo menos uma rodada, né? Pelo menos tranquilo, né? Mas é claro que o Santos tem que pontuar. É claro que o Santos tem que pontuar, né? Para ficar cada vez mais distante desse perigo aí, né? Para ficar cada vez mais distante dessa questão, para a gente ficar cada vez menos preocupado com isso e mirar a parte de cima da tabela. É claro que o objetivo principal do Santos no Campeonato Brasileiro é fazer os 45 pontos, né? Para se manter na primeira divisão, para se manter na Série A, né? E o que vier além disso, né? Sul-Americana ou pré-Libertadores, quem sabe, é lucro, né? Mas o objetivo principal do Santos é os 45 pontos, né? A gente tem que ser realista, a gente tem que, né, enxergar a verdade, a gente tem que ser sincero. Mas é isso, né? Mas o Santos está fazendo um bom Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto ele está no começo, o Santos está fazendo bem a sua função, né? Espero que o Santos continue assim, né? Para mirar coisas cada vez maiores, né? E que ficar mirando apenas a parte de cima da tabela fica cada vez fica cada vez mais distante quanto à questão de zona de rebaixamento, né? Agora, o Santos pega na quarta-feira o Bahia, né? Já pela Copa do Brasil, né? Pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo na Vila, então, né? É um jogo, assim, bom pro Santos, né? É um jogo que o Santos tá mais tranquilo, né? É um jogo que o Santos tem chance, claro, né? O Santos tem muita condição de, né,
passar pelo Bahia, de eliminar o Bahia e avançar nas oitavas da Copa do Brasil, a gente sabe que o mérito do Santos, né, o objetivo do Santos não é brigar por título, mas pelo menos, né, avançar dessa fase aí para embolsar um bom valor também, né, e ganhar mais moral, mais força, mais confiança pro time, né, ter cada vez mais isso pro time e avançar, claro, na competição, né? Claro que o Santos não tá brigando por título, o Santos não é o caso do Santos brigar pelo título da Copa do Brasil, mas pelo menos avançar do Bahia, né? Passar pelo Bahia, né? E pelo menos isso o Santos tem condição, né? Então que o Santos faça um bom jogo contra o Bahia na quarta-feira, um jogo tão bom quanto foi o da quarta-feira passada, né? No meio de semana, não sei se foi quarta ou foi quinta, né? Mas no meio da semana contra o Bahia, não lembro se foi quarta ou foi quinta-feira, porque eu tô mal da cabeça. Mas, né, vocês sabem que jogo que eu tô falando no meio da semana, que o Santos pegou o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, o Santos ganhou do Bahia de 3-0, né? Então que o Santos possa fazer um jogo tão bom quanto foi esse, que o Santos possa jogar tão bem quanto jogou contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, o Santos joga agora na Copa do Brasil, né, pra já ir encaminhando a classificação, né? Primeiro jogo da Vila, primeiro jogo na Vila e o segundo jogo na Arena Fonte Nova, né, na casa do Bahia, lá na Bahia. Então, né, que o Santos já possa fazer um bom resultado na Vila, né, para já ir encaminhando a classificação, né, e passar do Bahia, porque pelo menos isso o Santos tem condição, né. E daí depois do Bahia, o Santos volta pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no sábado às 9 da noite, não sei se é 9 ou 9h30, mas enfim, no sábado contra o Palmeiras, na Vila também. A gente sabe que o Palmeiras não é nenhuma pedra no sapato do Santos, são várias pedras, são 50 milhões de pedras no sapato do Santos, o Palmeiras é. A gente tem que chegar à verdade. O Palmeiras é um grande adversário para o Santos, né? O Palmeiras é um problema para o Santos, principalmente nos últimos jogos, nos últimos anos, né? É um tabu que não acaba ainda. A gente não sabe se esse tabu também vai acabar no sábado. A gente não sabe. A gente não sabe se esse tabu acaba no sábado. A gente espera que sim. É claro que a gente espera que esse tabu tenha um fim logo, né? E que já seja nesse próximo sábado. Mas a gente sabe que o Palmeiras é favorito, né? Pelo momento dos dois times também, né? E por mais que o jogo seja na Vila, o Palmeiras é favorito, sim. A gente tem que enxergar a verdade, né? Mas futebol, né? Tudo pode acontecer. Então vamos esperar pelo melhor resultado, né? Mas é isso, né? Mas uma vitória contra o Vasco também foi importante por conta disso, né? Porque a gente sabe da dificuldade que o Santos vai ter contra o Palmeiras. O Santos vai ter dificuldade contra o Palmeiras. Então, uma vitória contra o Vasco foi importante por conta disso também, né? A gente sabe que o Palmeiras é favorito, a gente sabe disso, né? Se o Santos já passou sufoco com o Vasco, imagina com o Palmeiras. Se o Santos passou sufoco com o Vasco ganhando, imagina com o Palmeiras. E a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que o Palmeiras é um grande favorito, né? Por todas as vezes, pelo momento dos dois times, né? Pelos últimos anos, os últimos jogos, o Palmeiras é favorito sim. O Palmeiras é um grande problema para o Santos. Mas, né, que o Santos pelo menos faça um bom jogo contra o Palmeiras de qualquer forma, né? Pelo menos isso, né? E vamos ver, quem sabe a gente possa se surpreender com o resultado. E positivamente, claro. Mas é isso. Então, né, vamos aproveitar, né, a segunda-feira, né, pra gente comemorar essa vitória. E é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenham gostado. Já quero te pedir para, por favor, deixar seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, não vai ser me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Agora eu vou ficar de blusa porque tá muito frio.